No capítulo desta segunda-feira, 1º de abril da novela Paraíso Tropical, Heitor aparece na boate onde Joana trabalha e pergunta quando ela iria contar para ele que estava trabalhando lá. Joana se estressa e diz que a mãe dela saiu correndo de lá e foi contar para ele. Ela tinha certeza. O que você queria que a sua mãe fizesse? Eu iria ficar muito zangado se soubesse que ela sabia que você trabalhava aqui e não havia me contado nada. Arranja um jeito de sair daqui que eu quero falar com você lá fora agora. Joana diz que não pode sair de lá. Heitor diz que não quer saber se ela está no horário dela de trabalho. Ele quer falar com ela agora. Nem que ele tenha que arrancar ela de lá à força. Mas, pai, não dá para me sair daqui agora. Heitor ameaça logo, dizendo que se ela prefere que ele chame a polícia para fechar essa espelunca. Joana fica com receio de um escândalo e diz que ela vai falar com o gerente para ver se dá para ela sair um pouco. Heitor vê várias mulheres dançando na boate quase peladas e fica decepcionado pelo local que Joana está trabalhando. Cadelão, que estava só prestando atenção, e Joana acha graça. Lúcia conta para os pais que a Thaís está se passando pela Paula. E Clemente, sem entender nada, diz: mas a Thaís não sumiu? Hermínia pergunta onde está a verdadeira Paula. Lúcia conta que a Paula casou com Daniel, mas no acidente com a lancha quem foi resgatada foi a Thaís. Mas eles já encontraram a Paula e está tudo bem. Clemente brinca com a situação e diz que o Daniel, como a mulher sumiu, trouxe a irmã para casa. Que absurdo! Hermínia pergunta para a Lúcia onde foi que eles encontraram a Paula. Lúcia fica explicando para eles. Heitor vê o local que Joana está morando e pergunta com quem que ela mora lá. Ela diz com uma amiga chamada Vanessa. Heitor pergunta se essa Vanessa trabalha também na boate. Joana diz que às vezes a Vanessa aparece lá. Heitor pergunta para Joana do que essa amiga dela trabalha. Joana, sem graça, conta para o pai que a amiga dela é garota de programa. E você, o que faz lá? Joana jura que ela só serve as bebidas e não faz mais nada. Ela deve ter bem inventado para você que eu tô fazendo programa também. Foi isso, né? Pai, não acredita. Olha, eu só estou trabalhando num bar. Eu não saio com ninguém, é um trabalho como outro qualquer. Você pode não ter gostado daquele lugar, mas pelo menos eu tô ganhando a minha vida honestamente. O que vocês queriam que eu fizesse? Eu tô procurando trabalho há um tempão. Nenhum lugar me dá emprego, pai. Heitor manda a Joana ficar calma e diz que a mãe dela não está jogando ela contra ele. Ela só disse que ela estava trabalhando num bar. Joana diz que Nelly acabou com a vida deles e ela não vai conseguir aceitar isso nunca. Ela não vai perdoar Nelly nunca. Lúcia diz para os pais que a Paula está escondida lá e que ninguém pode desconfiar que ela está viva. Heitor dá um ultimato para Joana deixar de trabalhar naquele local. Joana diz que tem um compromisso com eles, ela precisa voltar lá pelo menos hoje. Heitor concorda, mas diz que é o último dia dela lá. Cadelão fala com Joana na boate e diz que o mundo é pequeno mesmo. Ele sabia que eles iriam se cruzar de novo. Olha, a gente já acertou tudo que tinha para acertar. Você bateu no meu amigo, levou o dinheiro dele. A gente não tem mais nada para acertar, tá bom? Cadelão diz que não é assim que funciona. Tem coisa que é melhor a pessoa nem mexer, porque se mexe uma vez, fica muito difícil de se livrar. A coisa fica voltando, voltando, e outra, quem diz que acabou aqui sou eu, e eu digo que não acabou. Joana fica preocupada. Paula e Daniel aparecem para Clemente e Hermínia. Hermínia e Clemente dizem que o segredo da Paula vai ficar bem guardado. Daniel agradece e diz que eles sabiam que podiam contar com eles. Depois que Hermínia e Clemente saem do quarto, Paula e Daniel fazem amor. Paula pergunta para Daniel se ele e a Thaís chegaram a transar e ele diz que nunca. Mas vocês dois estavam dormindo na mesma cama. Ela estava do teu lado e você achava que ela era eu. Ela fingia que estava traumatizada, dizia que tinha síndrome do pânico. Ela é esperta, porque ela sabe que se eu tocasse nela eu iria saber que ela não era você. Paula pergunta para Daniel se ele sentia vontade de fazer amor com a Thaís. Daniel diz que ela sabe que não, e ainda diz que apesar dele achar que a Thaís era ela, alguma coisa fazia ele não reconhecer no corpo da Thaís o dela. Paula diz para Daniel que ela não gosta nem de pensar nele e a Thaís juntos. Daniel diz para ela não pensar, porque não há nesse mundo que faça ele amar ou tocar outra mulher. Os dois se beijam. Thaís fica provocando Ivan ao falar sobre ela ter que manter relações com Daniel. Ivan fica chateado com a cara de pau dela de estar falando tudo isso na frente dele. Thaís pergunta se ele está com ciúmes. Ela nunca enganou ele sempre soube que isso iria acontecer um dia.
Ivan segurando o cabelo de Thaís e diz que ele aposta que ela vai voltar da Europa na necessidade, querendo que ele apague o fogo dela. Fred diz para Fernanda que foi a Camila quem fez o jantar. É a receita do pai dela. Fernanda diz que inveja uma mulher quando ela sabe cozinhar. Ela adoraria saber também, mas... Nossa, tá uma delícia essa receita do seu pai, é? Camila diz que é. O pai dela é um grande chefe. O Fred também acha, tanto que ele comprou o restaurante onde o pai dela está trabalhando. Fernanda diz para Fred que ele deve estar ganhando bem para ter feito esse negócio. Ué, foi o seu pai quem emprestou o dinheiro. Eu achei que você soubesse. Fred fica todo desconfiado e faz menção para Fernanda ficar calada. Fernanda diz que não sabia e elogia a comida mais uma vez, dizendo que está uma delícia. Odete acaba soltando para Heloísa que o Fred pediu um empréstimo para comprar o restaurante e agora não tem dinheiro para pagar. Heloísa pede para ela explicar isso direitinho. Odete pede para Heloísa ficar calma que ela vai contar tudo o que sabe. Fred confessa para Fernanda que ele mentiu para Camila. Ele não iria pedir dinheiro emprestado para o pai deles. Fernanda diz que sabe, que o pai deles diz que ajuda ele em qualquer coisa, menos emprestando dinheiro. Primeiro ele tem que vencer sozinho para depois voltar a morar em São Paulo e trabalhar com ele. Agora vem cá, Fred, você precisava mesmo comprar esse restaurante? Fred confessa para Fernanda que ele fez muita besteira para tentar conquistar a Camila. Fernanda fica com pena do irmão e diz que ela entendeu que agora o sogro dele está correndo risco de perder o emprego. Fred diz que a Camila vai ter a maior decepção da vida dela com ele. Fernanda apoia o irmão e a Camila entra no quarto e vê Fred aflito e pergunta se está tudo bem. Fred diz que está tudo bem e que ele vai assistir televisão. Antenor cobra de Lúcia novamente para ela procurar um especialista melhor em fertilidade. Ela fica chateada e se vira pedindo para ele apagar a luz porque ela quer dormir. Heloísa conta para Heitor que o Fred pegou dinheiro emprestado com o banco e que ele dependia de umas ações para pagar. Heitor fica preocupado e diz que as ações caíram, não foi? Ela diz que foi e agora o Fred não tem como pagar o empréstimo. O pior é que o banco pode tomar o restaurante. Heitor diz que o Fred se endividou para ajudar ele. Ele diz para Heloísa que ela fez bem em ter contado para ele. Ela diz que ficou aliviada e espera que tudo dê certo. Depois que Heloísa vai embora, Heitor fica pensativo. Thaís encontra Daniel na sala dormindo e pergunta por que ele dormiu lá. Daniel dá a desculpa de que ele chegou tarde do trabalho. Ele sentou lá e começou a pensar algumas coisas da empresa e acabou dormindo. Thaís fica desconfiada. Ele toma um gole de café rápido e diz para Thaís que até de noite, amor, e sai. Thaís está achando Daniel estranho. A empregada diz para Paula que a qualquer hora ela vai voltar para o trabalho, né? Thaís se toca que ela tem que voltar a trabalhar no albergue e diz que talvez hoje ela dê uma passada por lá. Gustavo aparece no apartamento de Dinorá procurando a gravata dele vermelha e as crianças dizem para eles irem logo para a escola, com a intenção de deixar os dois sozinhos. Ele encontra a gravata e diz que ele jurava que tinha levado ela. Dinorá diz que ele esqueceu muita coisa lá. Quando ele quiser, ele pode vir procurar. Gustavo diz que se ele precisar, ele avisa. Ele só não quer incomodar. Dinorá diz que ele não incomoda nem um pouco. Heitor procura Fred no escritório e diz que já está sabendo que ele se endividou para comprar o restaurante, para dar emprego para ele. Fred diz que não foi isso. Ele fez um investimento. Heitor diz que foi isso sim. Dívida de banco, empréstimo, dívida que é difícil de pagar. Não adianta que ele sabe. Fred pensa que foi a Fernanda quem contou e pergunta para Heitor como foi que ele soube. Não interessa como eu soube, o que interessa é que é verdade e eu sei. Você deve estar me achando um idiota que faz um alarde e não consegue se garantir, né? Heitor diz que é o contrário, ele fez muito pela Camila, está enrolado e não quer que ninguém saiba. Eu sou o maior beneficiário, tinha que saber. Fred diz que não, porque ele não pediu para ele comprar restaurante nenhum, é uma responsabilidade dele. Heitor manda Fred deixar de ser bobo. Se ele fosse filho dele, ele teria o maior orgulho. Você não tem que provar nada para ninguém, mas se você fosse o meu filho, eu gostaria que você tivesse amigos com quem contar. E você tem, e eu sou um deles. Eu não sei se dá para fazer alguma coisa, mas se der, nós vamos fazer, você querendo ou não. Fred agradece a Heitor. A amiga de Joana procura Cássio e diz que a Joana está precisando de um emprego num local decente. Cássio diz que ele quis muito ter algo mais sério com a Joana, mas ela dispensou ele
É medo. Ela ficou traumatizada. O tal do Humberto era mesmo um bandido e ela gostava dele. Foi um golpe forte demais para uma pessoa tão sensível. Liga para ela, Cássio. Cássio deixa claro que ele vai fazer o que puder para ajudar a Joana a sair dessa. Joana recebe a ligação de Cássio pedindo para eles se encontrarem e ela aceita. Lúcia comenta com Antenor que o médico disse que mulheres a partir de 39 anos têm uma queda brusca nos hormônios e é para eles encararem isso com menos ansiedade. Antenor deixa claro para Lúcia que ele não vai desistir de ter um filho com ela. Mas ele não falou que a gente tem que desistir, pelo contrário, ele mandou a gente continuar tentando. Paula e Daniel conversam sobre o golpe de Thaís e Olavo, sobre a abertura de conta no exterior. Daniel diz que ele tem que descobrir qual banco eles abriram a conta e colocar os dois na cadeia. Thaís aparece no albergue se fingindo ser a Paula. Mateus olha para a cara de Clemente. Thaís diz para Zé Luiz que vai levar ele para tomar um sorvete. Clemente diz que não é sorvete que se compra o carinho de uma criança. Thaís pergunta para Clemente por que ele está falando assim com ela. Clemente pede desculpas para Thaís e a chama de Paulinha, dizendo que ele está chateado com Zé Luiz, que deixou ele esperando na escola. Thaís fica aliviada por ter sido só isso e chama a atenção de Zé Luiz, dizendo de novo, que feio, né? Zé Luiz diz que ele nunca havia feito isso. Clemente manda Mateus subir para dizer para Hermínia que ele precisa falar com ela. Ele não vai agora porque ele precisa ajudar a Paula a se readaptar na rotina, né? Mateus, já sabendo da verdade, concorda em ir lá em cima justamente para avisar Paula e Daniel que estão juntos. Mas Vilma diz que a Hermínia saiu. Mateus diz que ela não saiu, não. Vilma diz que a Hermínia foi para a casa da dona Lúcia. Clemente diz que a Hermínia uma hora decide uma coisa e depois outra e manda o Mateus ir lá. Vilma reclama dizendo que eles não prestam atenção em nada do que ela diz. Clemente manda ela ir cuidar do serviço dela. Mateus conta para Daniel e Paula que a Thaís está no albergue. Paula fica preocupada que Thaís resolva subir. Mateus pede para Paula ficar calma porque o Clemente está de olho nela. E agora, como é que eu vou sair daqui? Mateus diz para Daniel que tem a saída dos fundos. O problema é ter que passar pela escada na sala onde a Thaís está. Paula diz que eles têm que dar um jeito de tirar a Thaís da casa. Mateus diz que pode inventar alguma coisa para sair com ela. Thaís se enrola para ensinar o dever de casa para Zé Luiz. Zé Luiz diz, credo, você tá pior que a Thaís? Daniel liga para Thaís e diz que ele ligou para casa. A empregada disse que ela havia saído. Thaís diz que ela foi para o albergue trabalhar, mas ela pode se encontrar com ele onde ele quiser. Daniel diz que não precisa, ele está perto do albergue e passa lá para falar com ela. Ela diz, tá ótimo. Clemente manda a Vilma ir falar com os ingleses e manda ela levar a Paula junto com ela. Clemente tira Zé Luiz da sala dizendo para eles irem comprar o uniforme dele de educação física. Mateus liga para Daniel descer porque a sala já não tem mais ninguém. Daniel sai da casa e depois entra fingindo que chegou agora. Thaís fica surpresa por Daniel ter chegado rápido. Ele diz que estava perto de lá e diz para eles irem na agência ver a viagem deles. Thaís concorda em ir com Daniel. Cadelão vê Jade bebendo e esbarra nele de propósito. Olha aqui, Cadelão, você passou de folgado para abusadão. Tu não vê por onde anda, não, rapaz? Cadelão pergunta para Jade se ele se molhou e manda da próxima vez ele trazer um babador para se enxugar. Só se for para me esfregar na tua cara, eu ainda te dou umas porradas para te aprender. Que porrada, rapaz? Quem vai tomar porrada aqui é você. Você tá na minha área. Jade diz que é só ele marcar, a hora que ele quiser. Pode ser agora. Cadelão ameaça e diz, me aguarde. Cássio convida Joana para voltar a trabalhar no restaurante dele. Ela pede para responder no dia seguinte. Cadelão encontra Joana na rua e diz que ela ainda está devendo ele. Devendo o quê? Eu não te devo nada. Cadelão pergunta se ela já ouviu falar sobre danos morais. Ela queimou ele para o cliente e diz que não vai ficar assim por isso mesmo. Ele vai cobrar. Ele só precisa pensar num jeito como ela vai pagar ele. Jade vê Cadelão perto de Joana. Ele atravessa e pergunta para Joana o que o Cadelão queria com ela. Ah, não, você também, mas será possível? Me deixa, me esquece. Fred chega em casa irado com Fernanda e diz que ela não se aguenta, né? Será que era demais ela guardar um segredo? O que você veio fazer aqui? Você veio atrapalhar minha vida, é isso? Fernanda fica sem entender nada e pergunta do que ele está falando. Eu tô falando de tudo que eu pedi para você não contar para Camila e você contou. Fernanda diz que não contou nada. Fred xinga Fernanda de imatura e mimada.
Fernanda, você não podia ter falado nada para ela. Ela grita dizendo que não falou nada. Então como é que ela já soube? Como é que o pai dela já sabe que o restaurante está correndo risco? Fernanda diz que não sabe de nada. Camila aparece e pergunta para o Fred que história é essa. Fernanda diz que ele está vendo que a Camila não sabia de nada. Fred fica sem graça e diz para Camila que não é nada disso. Camila diz que entendeu perfeitamente que ele está escondendo dela uma história de empréstimo, que pode colocar o restaurante em risco. O meu pai vai ficar sem emprego, é isso? Fred conversa com Camila e se explica para ela. Camila diz que preferia que ele não tivesse mentido para ela, mas ele fez uma coisa boa, por amor a ela, e deixou o pai dela muito feliz, só se ela for uma doida para recriminar ele. Fred fica feliz pelo apoio de Camila. Fred pede desculpas para Fernanda. Fernanda aceita o pedido de desculpas de Fred. Fernanda pergunta para Camila se ela está feliz agora, porque ela conseguiu colocar o Fred contra ela. Camila, sem entender nada, diz: Eu? É, você, sua sonsa. Eu subestimei você, Camila. Você não é a sonsa que eu pensei que fosse, não. Você é falsa e dissimulada. Você é doida, garota. E eu não tenho tempo para perder com você, não, tá? Depois que Camila sai, Fernanda diz que o casamento deles está com os dias contados, porque ela vai separar eles dois. Hermínia segue Clemente no shopping. Só que ele toca no ombro dela e ela se faz de desentendida, dizendo: Clemente, você por aqui é? Não disfarce, Hermínia, você está me seguindo. Que isso, imagina, eu? Surpresa é encontrar você por aqui. Clemente manda ela assumir que estava seguindo ele. Tá bom, eu assumo. E o que tem? Eu tô dando uma de detetive sim, e daí? Clemente pergunta se ela descobriu alguma coisa de ato ilícito dele. Olha, Clemente, eu não vou mais suportar a ironia, tá? Porque esse é um assunto muito sério. Nós estamos casados há muito tempo e temos deveres um para com o outro. Clemente manda ela não fazer escândalos porque está todo mundo olhando para eles. Ela diz que não está ligando. Clemente diz que ele veio comprar um celular para o Zé Luiz. Ele mostra o celular para Hermínia, que fica sem graça. Lúcia pede para Paula contar para ela do passado do Antenor. Ela quer saber tudo. Paula fica entre a cruz e a espada. Daniel diz que ele conversou com o advogado e eles já sabem o que fazer para colocar o Olavo e a Thaís na cadeia. Paula fica olhando para ele e Daniel diz que para isso ela tem que ir na delegacia fazer a denúncia. Sim, mas aí o Olavo vai descobrir que eu tô viva e como nós vamos ficar sabendo dos planos dele contra você? Ela diz que o objetivo deles é anular os planos do Olavo. Daniel diz que o primeiro passo é descobrir os planos do Olavo para eles se defenderem antes dele atacar. Paula conta para Daniel que ela teve uma ideia, ela vai se passar pela Thaís. Daniel pergunta como e para quem. Ela diz que vai procurar o Olavo como se fosse a Thaís e ela vai arrancar dele todas as informações que eles precisam saber.